16 de fevereiro de 2024, sexta-feira, depois das cinzas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Nós estamos celebrando esses dias dentro do tempo da Quaresma, que são chamados dias depois das cinzas, né? Nesses dias a igreja ela vai refletir aquilo que ela celebra de maneira bem geral e abrangente na quarta-feira de cinzas, que são os propósitos quaresmais. Evidentemente, isso é compreensível, né? Isso é compreensível. Quando eu vou começar a fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né? Pelo menos espera-se, é que eu faça um planejamento, que eu reflita sobre aquilo que eu vou fazer, para que tudo que eu faça prospere e seja de fato conquistas com grandes realizações, né? Não é muito diferente a prática do retiro espiritual quaresmal, né? Então, com a quarta-feira de cinzas, nós começamos esse retiro, né? E agora, esses dias que seguem, nós vamos refletindo sobre cada dimensão desse retiro, para que nós possamos viver esses 40 dias de maneira bem profícua, né? Frutuosa. E hoje nós vamos meditar em comunhão com a igreja, a primeira leitura proposta pela liturgia, que é do livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos do 1 ao 9a. Assim fala o Senhor Deus: grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do jejum, no dia do vosso jejum, tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum? Dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele te dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, esse texto do trito Isaías, né, do terceiro profeta Isaías, um texto muito bonito. O povo, depois que volta do exílio, o povo vai restabelecer o culto, vai reconstruir o templo, vai restabelecer a ordinariedade do culto. Acontece que o ser humano é sempre desse jeito. As coisas vão virando rotina, né? A prática cultual também vai virando uma rotina, de modo que ela vai acabar se tornando dissonante da realidade do povo, né? Sabe quando se prega alguma coisa, mas na verdade se acredita em algo diferente? Começou a acontecer isso lá no povo de Judá, o povo escolhido por Deus. E aí o profeta vem
como voz de Deus, dizendo o seguinte, né? Vocês estão me buscando, vocês estão exigindo tantas coisas de mim. Olha Deus falando, minha gente. Vocês estão exigindo tantas coisas de mim, vocês cobram tantas coisas de mim, né? Só que o que vocês estão fazendo, né? Vocês cobram tantas coisas concernentes à justiça de mim e vocês não estão sendo justos. Porque ao mesmo tempo que vocês estão jejuando, vocês estão explorando as pessoas, vocês estão escravizando algumas pessoas, né? Vocês estão sendo corruptos nos seus impostos, adulterando balanças, né? E tantas outros crimes que se cometia de maneira oculta. O seu jejum, né? Aliás, o vosso jejum, de nada vale nesse espírito. Olha, Deus acabou com o povo, né? E é bem verdade, minha gente, né? Para nós refletirmos na nossa vida. Quantas coisas nós cobramos a Deus, né? Às vezes acontecem coisas difíceis na vida das pessoas, as pessoas dizem, mas eu rezo tanto, mas eu não sei o quê, né? Não é um tipo de cobrança para Deus? E todos nós procedemos dessa maneira, né? Mas cabe nós também olharmos para a nossa vida e percebemos que tem tanta coisa dissonante daquilo que nós cremos, daquilo que nós professamos como a fé, não é? Tanta coisa dissonante. E esse tempo da quaresma, aliás, como eu disse para vocês no comecinho da reflexão, né? O objetivo dessas liturgias chamadas depois de cinzas é nós percebermos como nós devemos fazer o nosso retiro espiritual. A primeira coisa que devemos fazer é aparar as frestas, né? Cortar aquilo que esteja em excesso em nós, né? Fechar os buracos, né? que podem estar abertos em nós e não nos permitindo ser perfeitos, ser plenos, ser planos na prática do Evangelho. Não é tão simples isso, minha gente. No discurso isso fica belíssimo. Todos nós sabemos, né? O nosso discurso tem que equivaler à nossa prática, às nossas ações. Mas na hora do vamos ver, como diz o ditado, né? É muito complicado, é muito desafiador. Por quê? Porque nós somos frágeis, né? Nós somos frágeis. Então, nesse tempo da quaresma, eu acho que algumas coisas a gente pode se esforçar para que nós vivamos essa quaresma de maneira mais santa. O cuidado com as palavras, com a linguagem, o jeito de falar com as pessoas, o jeito de se expressar, né? Nesse tempo da quaresma, seja uma pessoa com uma linguagem mais santa, mais sóbria, né? Com palavras benevolentes, palavras de santidade, né? Nesse tempo da quaresma, vigie o seu olhar. Às vezes nós trazemos um olhar tão pecaminoso, um olhar sempre pronto a trair a nós mesmos, aos nossos compromissos e a Deus. Purifique o seu olhar, seu modo de enxergar as pessoas, o mundo, as situações, né? Às vezes olhar de luxúria, às vezes olhar de julgamento, olhar de condenação, né? Nesse tempo da quaresma, que nós refreemos as nossas línguas, né? Sempre prontas a caluniar, a comentar, a fofocar, o mexerico, né? A calúnia. Ora, é um tempo propício para que nós, essas coisas tão pequenas, que nós possamos já começar a dar frutos, né? É isso que o profeta está dizendo, né? E ainda assim, minha gente, né? Convenhamos, nós somos pessoas muito imperfeitas, né? Por mais que nós nos esforcemos para fazer tudo isso, né? Nós sempre teremos dissonâncias com o Evangelho, até o último suspiro. Só que o que está em jogo aqui, o que está falando esse texto, é que às vezes nós liberamos muitas coisas, às vezes nós deixamos de olhar para nós mesmos de maneira repreensiva. Esse é o problema. O tempo da quaresma é um tempo de nós nos atentarmos mais em nós mesmos, né? Não é que você vai sair desse tempo de maneira angelical, né? Só que você pode terminar esse tempo lá daqui 40 dias com um coração muito mais maduro, mais sensato, mais sóbrio, mais leve. E é esse o objetivo, né? Eu digo uma coisa, eu sempre digo isso. Se nós sairmos dessa quaresma com uma conquista, com uma dimensão da nossa existência um pouco mais amadurecida, madura, equilibrada, para nós já é uma grande vitória.
Só que não adianta ficar apostando em uma única coisa, porque nem aquilo a gente vai atingir. Nós precisamos olhar o nosso todo, né? E pela vida de oração, Deus vai nos elevando. É esse o sentido do tempo da Quaresma. O amadurecimento humano, o equilíbrio humano e espiritual de cada um de nós. Que Deus nos ajude. Desejo a você um fim de semana abençoado. Sextou, né? Sextou com muita alegria. Descanse, conviva com as pessoas. Não esqueçam, né, na vivência do fim de semana, da abstinência quaresmal que você propôs, né? Os seus propósitos quaresmais, sejam eles a penitência, sejam eles a vida de oração ou a questão da caridade. Todos os três propósitos que você já fez, com toda certeza. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.